Nesta videoaula trataremos do tópico epiderme, e nesta primeira videoaula falaremos das características e funções desse tecido e falaremos também sobre a cutícula, que é um tecido que é uma estrutura que reveste a epiderme. A epiderme, como dito anteriormente, ela é um tecido presente no corpo primário da planta originado de um meristema primário, originado da protoderme. Então, esse meristema primário, que é a protoderme, origina a epiderme. A epiderme é um tecido que reveste todo o corpo primário da planta. Plantas herbáceas são totalmente revestidas por epiderme. Quando nós observamos uma árvore, só para comparar, ela é revestida pela periderme ou casca, que é um tecido secundário, porque é originado do felogênio, que é um meristema secundário. Numa árvore, as folhas apresentam epiderme, porque folha não tem crescimento secundário. Mas todo o tronco da árvore que já apresenta crescimento secundário vai ser revestido pela periderme. Por quê? Porque esse tronco, um dia, ele foi herbáceo. Ele foi revestido por epiderme. Mas como se instalou o crescimento secundário, então o câmbio entrou em atividade e o felogênio deu origem à periderme, e essa periderme substituiu a epiderme que existia no caule primário. Então nós podemos definir a epiderme como um tecido originado da protoderme. Uma camada mais externa de células do corpo primário da planta, constituído o sistema dérmico de todos os órgãos da planta em crescimento primário. A epiderme permanece naqueles órgãos que não apresentam crescimento secundário, como é o caso da folha, e é substituída pela periderme naqueles que apresentam crescimento secundário, como no caso dos troncos de árvore, dos caules secundários. Quando a gente observa uma planta em crescimento secundário, a gente vai ver, no caso, que a epiderme recobre todo o corpo primário da planta. E no caso de folha, notem aqui, a folha tem uma face dela que é voltada para cima e uma outra face que é voltada para baixo. Isso é comum nas folhas. Elas se inserem no caule, como ela é achatada dorsoventralmente, uma face da folha é voltada para cima, nós chamamos de face adaxial, de cima, e uma face voltada para baixo, a face abaxial, de baixo. Vocês vão ouvir muitas referências em artigos científicos à epiderme adaxial e epiderme abaxial. Essas referências são feitas quando se trata de epiderme foliar. Não significa que existam duas epidermes. A epiderme é um tecido único, contínuo por todo o corpo da planta. Mas como a folha é achatada e apresenta duas regiões, o termo epiderme adaxial ou epiderme abaxial é utilizado apenas para identificar a face da folha a qual se faz referência. Unicamente isso. A epiderme tem como funções realizar trocas gasosas através dessa estrutura, que são os estômatos, realizar absorção de água e nutrientes, seja do solo, aqui os pelos radiculares, que são extensões das células epidérmicas que absorvem água mineral do solo, seja pela presença desses tricomas escamiformes, que também têm essa capacidade de absorver água e nutrientes, só que do ar. Nós estudaremos em mais detalhes posteriormente. A epiderme também tem a função de proteção contra a ação da radiação solar, seja pela presença da cutícula, seja pela presença de tricomas, seja pela presença de células da epiderme mais altas. A epiderme também tem a função de proteção contra a ação da radiação solar, seja pela presença da cutícula, seja pela presença de tricomas, seja pela presença de células da epiderme mais altas
e que às vezes acumulam água, que ajuda a filtrar a radiação solar. E nesta aula, didaticamente, eu vou dividir o assunto em 3 partes. Primeiro eu vou falar da cutícula, que é uma estrutura que reveste toda a epiderme. Em seguida eu vou falar do tecido propriamente dito, as células comuns e depois as células especializadas. Então nós vamos falar primeiramente da cutícula. A epiderme é revestida por uma camada que é a cutícula. Nós já falamos dela em aulas anteriores. Vamos detalhar um pouco mais. Nós vamos estudar sua estrutura, composição química e função nesta aula introdutória. Então, o que é a cutícula? A primeira coisa que nós observamos, ela forma uma camada contínua por toda a epiderme. Então, ela sela os espaços intercelulares, ela evita a perda excessiva de água, e o que nós observamos é que a cutícula ela tende a ser mais espessa nas xerófitas, que são plantas de regiões áridas e com regime hídrico reduzido. Aqui nós observamos uma planta de uma região árida com uma cutícula espessa, e aqui nós observamos um corte transversal da folha, ambos são folhas, né, de capim, que tem um regime hídrico regular. A gente quase, nesse aumento, não percebe a cutícula. Não significa que ela não esteja presente. Então, como funções gerais, proteção contra a perda de água, contra excesso de radiação solar e excesso de luminosidade, contra o ataque de micro-organismos, de fungos, bactérias, também contra o ataque de insetos. E a forma como a cera epicuticular é depositada, muitas vezes nos ajuda a distinguir, fazer distinção entre gêneros e até mesmo entre espécies. Portanto, tem um grande valor taxonômico para alguns grupos de plantas. Qual é a composição da cutícula? Quando nós observamos em um corte transversal de folha, a cutícula parece ser homogênea, parece ser uma estrutura homogênea, porém ela tem várias camadas. Ela tem essa camada, essa e essa. Mas todas essas camadas são compostas de 2 elementos. A cutina. A cutina ela é um polímero formado de oxiácidos graxos complexos, saturados e insaturados. Portanto, é um polímero altamente hidrofóbico. E, além desse polímero, nós temos a cera epicuticular. As ceras também são polímeros complexos, heterogêneos, resultantes da interação de longas cadeias de ácidos graxos, álcoois alifáticos e alcanos, em presença de oxigênio. Então, são estruturas complexas, derivadas da rota da acetilcoenzima A, que vão formando essas longas cadeias aqui e que vão se unindo para formar essa camada que é a cutícula. Quando nós observamos a cutícula mais de perto, nós observamos essas 3 camadas, como eu disse anteriormente. A primeira camada, mais próxima da parede celular, ela é a camada cuticularizada. Notem que ela é formada de cutina, que aqui está representada em vermelho, e cera. As ceras são esses bastonetes que estão imersos nessa matriz de cutina. Nós temos uma segunda camada, que é a cutícula propriamente dita, formada apenas de cutícula, e sobre essas 2 camadas nós ainda temos deposição de cera epicuticular. Tudo isso forma uma estrutura muito hidrofóbica e que tem um poder de vedação muito grande, evitando perda de água e com a capacidade de refletir a luz solar e de proteger a planta contra micro-organismos. Quando nós observamos a folha de taioba, que tem uma cutícula, que tem uma grande deposição de cera epicuticular, por sobre as camadas da cutícula, nós observamos que a água tende a não se espalhar, porque como a cutícula e a cera epicuticular são muito hidrofóbicas, quando nós observamos a folha de taioba, que tem uma cutícula, que tem uma grande deposição de cera epicuticular, por sobre as camadas da cutícula, nós observamos que a água tende a não se espalhar, porque como a cutícula e a cera epicuticular são muito hidrofóbicas, são formadas por componentes hidrofóbicos, elas aumentam a tensão superficial da água,
ou seja, a atração entre as moléculas de água aumenta, ela forma gotículas e não se espalha por sobre a superfície foliar, o que é vantajoso para a planta, pois impede o desenvolvimento de bactérias e de fungos.